Olá nómadas, sejam bem-vindos ao NP Desabafo 17. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Hoje venho falar-vos de algo que me revolta e que no futuro me poderá levar a recorrer à desobediência civil como protesto ou na impossibilidade de poder cumprir a lei. Desobediência civil que vos falarei no próximo NP Desabafo, se não existir nada antes. Quem tem acompanhado as notícias aqui em Portugal tem notado que o nosso governo tem sido despesista na gestão dos dinheiros públicos. Mas este problema não tem sido de agora. Estamos a falar de parcerias público-privadas ruinosas para o Estado, encargos com bancos, nomeadamente o BPN, o Novo Banco, o Banif, a Caixa Geral de Depósitos, estudos e projetos que custam milhões e que depois não servem para rigorosamente nada, uma gestão desastrosa da pandemia que irá resultar numa crise económica muito grave, como vos falei no NP Desabafo 16, a compra da TAP, a compra da EFASEC, mais recentemente fala-se de nacionalizar a Ground Force e muitos outros negócios que, face ao custo que tiveram, não justificam a utilidade pública que representam. Só nestes que eu enumerei, assim por alto, é bem capaz de estarmos a falar entre 30% a 50% ou até mais do PIB nacional português. É muito gasto para um país que é pobre. Ser pobre não significa que a população tenha que passar miséria ou fome. É sinónimo de contenção e boa gestão dos gastos públicos, situação que não se tem verificado nas últimas décadas aqui em Portugal. Existem no mínimo tem sido no mínimo duas décadas de sacrifícios e crises sucessivas. A minha geração e as gerações à volta da minha, que pertençam à classe social mais pobre, como eu pertenço, não têm hipótese de progredir na vida, não têm hipótese de ter o que quer que seja na vida. Este facto a mim revolta-me. Revolta-me também, uma vez, em vez da população procurar resolver os problemas sociais, as desigualdades, a falta de oportunidades, prefere desculpabilizar estes senhores que têm ganho bilhões ao longo dos últimos anos com as sucessivas crises económicas. Na maioria das vezes utiliza-se o argumento que nós, que estamos no fundo da tabela de classes, não produzimos o suficiente. Desta forma, culpa-se a vítima e desculpabiliza-se o culpado. Estes senhores que ganham com as crises metem medo à população com a ameaça de que, se estes negócios ruinosos não forem feitos, as consequências serão muito piores. O que acontece é que os problemas têm existido, fala-se neles, mas não se resolvem e continuam-se a repetir. Continua tudo na mesma. E no fim, quem paga a conta é o mesmo. E quem lucra com isto também continuam a ser os mesmos. Nómadas, eu não quero estar aqui só a falar de problemas e não apresentar soluções. Não me vou alongar muito no vídeo, mas deixarei algumas ideias de como é que o Estado poderia ser mais eficiente na gestão dos seus recursos. Começando pela primeira, a criação de uma autoridade fiscalizadora de contas. Ter-se que garantir que esta autoridade não teria qualquer influência do poder político e ficaria responsável por fiscalizar as contas do Estado, incluindo a das autarquias. Não teria poderes, simplesmente publicaria relatórios de contas e, no caso de detectar incumprimentos, mandaria para o Ministério Público investigar. 2. Os contratos de PPPs, ou seja, parcerias público-privadas, teriam que ser públicos e estes contratos deviam ser aprovados por uma entidade independente de contas, como, por exemplo, a que citei anteriormente. Mas talvez faça um desabafo sobre as parcerias público-privadas, pois considero que muitas parcerias público-privadas aqui em Portugal têm sido verdadeiros negócios da China para os privados. 3. A banca deve ter regras apertadas e mais fiscalização. Esta fiscalização deve impedir aquilo que eu chamo o efeito corrente, que é um entrelaçar de todos os bancos, de forma a que, caso um vá à falência, se o banco não o salvar, leva consigo todos os outros, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Estas práticas devem ser proibidas e deveria ser garantido que, caso o banco vá à falência, pelo menos 40% a 60% dos investimentos, de baixo ou nenhum risco, ficam garantidos pelo próprio banco. No caso dos depósitos, os bancos deveriam ser proibidos de mexer nos depósitos, que é isso que eu não percebo, porque é que eles podem mexer nos depósitos. O banco, obviamente, deve cobrar uma comissão para precisamente guardar aquele depósito, mas caso vá à falência, esse depósito deve estar disponível e deve ser devolvido ao consumidor, independente do valor do mesmo.
4. O Estado deve de ter participação maioritária de empresas. Deve ser proibido ao Estado de ter menos que 60% de qualquer empresa. E nos casos em que haja acionistas privados, o Estado deve fazer uma parceria com os privados, de forma a que o privado fique obrigado a uma série de obrigações. Caso não as cumpra, a quota-parte da empresa passa para o Estado. Quota-parte da empresa do privado. 5. No caso de empresas estratégicas para o país, se estas forem do Estado, o Estado não as deve vender. Se forem privadas, o Estado deve tentar comprá-las, mas caso não consiga o fazer por um valor justo, o Estado deve criar uma empresa concorrente para garantir serviço público, porque considera que aquela empresa é estratégica para o país. No caso de empresas privadas que o Estado considera estratégicas e que estejam a passar por dificuldades, como por exemplo a TAP ou a Ground Force, o Estado deve deixar cair esse tipo de empresas, uma vez que essas empresas trazem consigo uma dívida muito grande, e criar outras para as substituírem. As novas empresas deverão estar disponíveis para admitir os trabalhadores daquelas que faliram. É por isso que o Estado não deve ser minoritário, porque caso seja minoritário, será chamado a pagar a sua quota-parte de dívida da empresa, como seria o caso da TAP, se o Estado deixasse a TAP falir. E como podemos ver, a TAP e não só já está errada de trás. 6. O Estado deve apostar mais na fiscalização que na burocracia. O nosso Estado tem só apostado burocracia, burocracia, burocracia. 7. Deve ser revisto o sistema remuneratório do setor público. O Estado deve implementar um sistema que quem produz mais ganha mais, quem produz menos ganha menos. O objetivo deste sistema é aumentar a eficácia dos serviços públicos. Bom, nómadas, como podem ver, já tenho aqui algumas ideias para se refletir sobre o estado de contas em Portugal. Não se tem feito nada, a não ser reclamar, ficando tudo na mesma e os problemas vão se repetindo e nós, mais uma vez, o fundo da classe social vai pagando. Como vos disse, nómadas, eu estou cansado. Ninguém fala dos problemas e quando alguém fala parece que é um bicho-papão. E desta forma as coisas vão ficando cada vez piores. Nós neste momento deveríamos estar a lutar por baixar o número de horas semanais de trabalho das 8 horas por 5 dias, por exemplo, para as 6 horas por 5 dias, mantendo a mesma remuneração. As pessoas deviam estar a lutar por melhores condições de vida, viver a vida, passar mais tempo com os amigos, passar mais tempo com a família. Mas aquilo que eu vejo ao longo dos últimos anos é que a qualidade de vida, as condições de vida no nosso país têm piorado cada vez mais. Eu recuso-me a pagar este sistema que tanto me tem tirado. Esta minha atitude irá me trazer consequências, a desobediência civil. Mas disso falarei no próximo NP Desabafo. Cuidem-se, nómadas.